Bora começar a ler o nosso livro, Os Segredos da Mente Milionária. A gente vai começar agora com o Arquivo da Riqueza número 2. E o quanto que é importante a gente entender o quanto que a nossa mentalidade vai nos inspirar, nos ajudar, nos motivar a viver a realidade que a gente escolhe. Tudo começa na mente, gente. E a gente às vezes quer fazer esforço burro de tentar mudar as coisas de um lugar onde é muito difícil ocorrer a mudança, tá? Então, esse livro, ele serve para você entender como é que as pessoas que têm o resultado que você quer alcançar pensam, entende? Se você entender como a mente dessas pessoas funciona, você consegue aplicar com mais facilidade. Bora lá, então? Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Olha a diferença disso. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro para defensiva. Responda, se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer, usando uma tática defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga, o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual a sua meta? Seu objetivo, sua real intenção. A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Em dia, já seria um milagre. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que conseguirá. Nenhum único centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra de que mais gostam neste mundo: conforto. E tudo que desejam é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar esta notícia. Porém, existe uma intensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. Devo admitir que nem sempre eu soube disso, mas um dos motivos pelos quais me considero no direito de escrever este livro é o fato de ter experimentado os 3 níveis de situação financeira. Houve uma fase em que eu estive completamente quebrado. Cheguei a pedir $1 emprestado para abastecer o meu carro. Mas isso não foi tudo. Primeiro, o carro não era meu. Segundo, esse dólar veio da forma de 4 moedas. Você faz a ideia de como é constrangedor para um adulto ter que pagar gasolina com moedas? O frentista me olhou como se eu fosse um ladrão de cofrinho de criança e apenas sorriu, balançando a cabeça. Não sei se dá para imaginar, mas essa foi um dos momentos financeiros mais baixos e, infelizmente, apenas um deles. Depois que me estruturei, passei o nível de ter conforto. Isso é bom, pelo menos dá para variar isso e indo a restaurantes melhores. Mas o máximo que eu poderia pedir ali era frango. Não há nada de errado com o frango, se esse é o prato que a pessoa realmente quer. Porém, muitas vezes não é. Na verdade, quem está numa situação apenas confortável do ponto de vista financeiro, geralmente escolhe o prato consultando a coluna da direita do cardápio, o lado do preço. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, se a sua meta for enriquecer, é provável que alcance uma situação ricamente confortável. Princípio da riqueza: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Um dos princípios que ensino nos seminários é: se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Bem, você acaba de descobrir por quê. Só conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa, a não ser de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou desfrutar de algum conforto. Declaração. Bora repetir a declaração aí, gente. A minha meta é ficar milionária e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Cada exercício, cada arquivo de riqueza tem um exercício no final para você fazer, tá? Então eu vou falar o de hoje. Ações da mente milionária.
Primeiro você entende o que ele propõe, você entende o que é para ser feito. Depois que você entende, né, ele dá esse é o segundo arquivo da riqueza. Depois que você entende o que precisa ser feito, você precisa de uma ação. Porque senão fica só no campo do conhecimento. E hoje as pessoas já estão cheias de conhecimento. Conhecimento você tem, só que você precisa aplicar, tá? Então aqui, ó, liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar, em termos de rendimento anual e patrimônio líquido. Torne-se uma das metas possíveis dentro de um prazo realista, mas lembre-se também de atirar nas estrelas. Vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro, sem perguntar quanto custa. Se a grana estiver curta, é aceitável dividir. Observação: frango não vale. Gente, vocês conseguem entender a proposta dele? Vocês conseguem entender o que é? Tô marcando aqui o dia que eu parei para mim continuar no outro vídeo para vocês. A proposta dele, o que ele explica, né? Como você pode, o que você precisa fazer para mudar a sua vida? Quais são os passos? Aqui ele dá um passo a passo. E esse passo a passo consiste no quê? Em mudar a tua mentalidade. Se você não mudar a tua mentalidade, nada muda, né? Então, aquilo que eu quero fazer, alguém já tá fazendo. E esse alguém que tá fazendo, deixa eu aprender com quem tá fazendo, tá? A maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas não querem aprender, elas querem ensinar. Só que o que elas estão vivendo não é o que elas querem viver. Então, não faz sentido, entende? A proposta de hoje é: entenda, aplique, veja como essas pessoas pensam. E um ótimo dia para vocês!